Olá, desculpe. Estamos aqui de volta para mais um estudo da obra fantástica do livro Nosso Lar, que foi, eu ainda estou aqui aprendendo, do livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico Xavier, escrito, enviada à vida, a chegada no plano espiritual do sanitarista Carlos Chagas, que assina essa obra com o nome, com o pseudônimo de André Luiz. E é só uma curiosidade de onde saiu esse nome André Luiz. Quando André Luiz, quando Carlos Chagas e Emmanuel foram avisar Chico, que ele iria psicografar, que ele iria trabalhar durante muito tempo com o espírito do Carlos Chagas. Mas como já havia tido problema com o espírito de Humberto de Campos, processo, aquela coisa toda, ele iria usar outro nome. E aí Chico pergunta, mas qual nome? E, como era à noite, o irmão do Chico, que se chamava... O irmão do Chico estava dormindo. Aí ele perguntou assim, como chama esse seu irmão? Chico falou, André Luiz. Falei, então pronto, vai ser meu nome, André Luiz. Então, assim surge André Luiz, Nasce André Luiz. Carlos Chagas desaparece desse contexto e aparece, então, para nós encarnados, a partir da década de 40, o André Luiz. Só para refrescar a memória de vocês, nós falávamos, no nosso último encontro, eu havia lido as duas cartas, os dois textos, do Emmanuel apresentando André Luiz e do André Luiz apresentando a sua própria obra. Ou seja, a primeira de muitas, que é o caso do Nosso Lar. Então, na sequência, virão outras. E é interessante, mais uma vez refrescando a memória, qual é o objetivo, qual é a finalidade. A finalidade, vamos mudar todos os planos aqui para ficar mais fácil para mim. Então, a finalidade do Nosso Lar, quer dizer, na verdade, não é nem a finalidade que eu quero dizer, a praticidade. Qual é o ganho que nós temos? Deixa eu melhorar aqui minha lâmpada. Aí. Qual é o que essa obra traz de tão especial pra gente? O que essa obra traz de diferente? Eu disse isso nas outras... Tô ficando no escuro, Tá dando sombra. As outras obras, o que acontecia com elas, Das outras igrejas, das outras religiões, a gente ficava meio que sem saber o que acontecia com a gente, para onde a gente ia. Olha só, onde eu fazia as outras lives era aqui, ó. Aí, ó. Cai. É uma maravilha. Ui. E aí, o que acontece? A obra do André Luiz, ela é para nós uma referência. Que referência, Elaine? O que ele nos traz de novo? A existência de cidades espirituais. Ok, ele traz pra gente a existência de cidades espirituais, sim. E o que isso é para nós? A certeza de que a vida continua e não muito diferente do que a gente conhece, do que a gente vive aqui. Agora, nós vamos acompanhar como é a chegada do André Luiz no plano espiritual. Então, nós vimos as cartas, agora nós vamos ver como é que chega, em que condições André Luiz ou Carlos Chagas. Eu vou usar só Ai, tá muito na minha cara aqui. Eu vou usar só a denominação de André Luiz. Como que André Luiz chega no plano espiritual? De que maneira ele chega? Em que condições ele fecha os olhos no plano material e se dá conta? A verdade é que a partir de quando ele tem consciência, quando ele se dá conta que ele desencarnou. Que ele começa a perceber
onde ele está, o que aconteceu com ele. No início é muita confusão, vocês vão observar aqui, tá? Eu vou continuar lendo, e aí eu vou comentando para poder ficar fácil. O capítulo 1 se chama Nas Zonas Inferiores. E aí começa a saga de André Luiz no plano espiritual. Por que eu falo a saga de André Luiz no plano espiritual? É como ele chega lá. São as condições em que ele chega, mas não no nosso lar ainda. Ele vai chegar no que a gente chama de umbral denso. O que é umbral? Próximo da Terra, eu acho que eu expliquei isso para vocês. Nós temos as zonas, né, que são para onde nós somos atraídos conforme a nossa psicosfera. Ok, Elaine, o que é uma psicosfera? É o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu sou. É o que me move, é o meu eu verdadeiro, é o que eu sou. Então, tem pessoas que acham que morreu, virou santo, virou anjinho. Não, não é assim que funciona, não. André Luiz nos dá essa... Outros já fizeram isso, né? Nós já tivemos outras manifestações por intermédio do próprio Chico. Mas nós não tivemos algo tão próximo de nós, assim, uma descrição, eu diria, quase poética, literária mesmo, de como foi o desencarne e o que ele encontra, o que ele vivencia no plano espiritual. Mais uma vez eu digo, quem assistiu o filme Nosso Lar sabe exatamente do que eu estou falando. Então vamos à leitura nas zonas inferiores. Só um parêntesezinho. É interessante porque a gente acha assim, eu quero ir para o nosso lar. Todo mundo quer ir para o nosso lar. André Luiz fez um estágio nas zonas inferiores antes de chegar em nosso lar. Então não é assim que as coisas funcionam. Não é para onde a gente quer, é para onde a nossa vibração, é por afinidade. Se você é uma pessoa que viveu, vou dar um exemplo, ligado ao sexo, só o sexo tinha importância, eu vivia aventuras, você vai provavelmente ser atraído para um lugar onde as pessoas, ou os espíritos no caso, pensem e sintam da mesma forma. Estou falando? Aqui é assim, cai. Aí a pessoa vai ter que mudar, mas tudo bem. Então, nós atraímos na medida do nosso pensamento, do nosso hálito mental. Daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu sou. Então, é esse o sentido. E o André... mas ele não foi um cientista? Foi. Ele não foi um cara bom? Eu não diria que ele foi mal, não. Dentro dos meus parâmetros, é claro, né? Mas eu não sei quais eram os compromissos dele. E aí, talvez resida toda a diferença do mundo em como nós vamos chegar no plano espiritual. Quais foram os compromissos que eu assumi antes de reencarnar? Qual era a minha... Desculpa, gente, eu estou tentando me acertar aqui. Qual era a minha responsabilidade? E essa responsabilidade é comigo mesma, não é com mais ninguém que não seja eu. Então, o que eu me comprometi? Eu vou ser uma pessoa mais paciente. Vocês estão vendo que eu estou exercitando a paciência aqui, né? E é um exercício constante. Paciência não é algo que a gente adquire da noite para o dia, não. Então, eu não sei quais eram os compromissos do André Luiz. Mas, enfim, ele foi atraído para esse lugar que ele vai descrever agora. Deixa eu explicar uma outra coisa para vocês entenderem. Quando a gente desencarna, Laine, eu não vou ter mais o corpo físico. Não, você não vai ter o corpo físico. Você terá o que a gente chama de espírito. Você será uma alma desencarnada ou um espírito. Eu vou ter órgãos, eu vou sentir fome, sede. Isso é do corpo físico. Mas se você é uma pessoa extremamente ligada ao seu corpo físico, provavelmente você vai sentir fome, sede, medo, né? Você vai sentir todas essas coisas que o nosso amigo André Luiz descreve aqui. Não exatamente como ele sentiu, repito, depende de como você viveu, quais os compromissos que você adquiriu, quais os débitos que você angariou
e os créditos que você conquistou. Então vamos lá. Pronto? Nas zonas inferiores. Eu guardava a impressão. Deixa eu mudar aqui minha posição, porque eu não estou me achando ainda. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço evaíra-se-me de há muito. Quer dizer, ele perdeu a noção de tempo, ele não sabe quanto tempo ele passou ali. Até ele descobrir, ele perceber, fazer a relação, até ele perceber que ele tinha desencarnado, ele não tinha noção de quanto tempo ele estava ali. Ah, Laine, essa questão de tempo é relativa, como é que funciona isso? Gente, no planeta Terra, vamos pegar só o Brasil. Eu estou aqui em Cuiabá, para mim são 4 horas e 8 minutos. Se você estiver em Brasília, ou na região sudeste, na região sul, na região... Você vai estar, para você já seria 5 horas e 10. Se você estiver na região norte, dependendo do lugar, são até 3 horas a menos, 2 horas, né, a menos do que você aí. 1 hora a menos do que aqui. Então, o tempo é uma questão, né? Einstein já explicava isso, mas eu não vou dificultar, não. O tempo lá corre de maneira diferente daqui, sim. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Aquela puxar o ar, né, com uma certa dificuldade. O que ele está colocando aqui? Bom, ele desencarnou? Sim, ele desencarnou. Caramba, Laine, mas como é que ele ainda... Como é que ele sente os pulmões dele? É o que eu disse. Dependendo do nível de relacionamento que você tem com a matéria, você vai sentir fome, frio, sede. E ele sentia os órgãos dele. E é lógico que nós temos os nossos órgãos correspondentes, né? A não ser que nós sejamos seres iluminadíssimos que muda de figura, mas não é o nosso caso. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado duende nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados. E é interessante porque vai crescer. No filme a gente vê isso muito claramente, né? Vai nascer cabelo, crescer cabelo, vai barba. Sentia-me, na verdade, amargurado duende nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, senhoreando-me. Muita vez gritei como louco. Implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Deixa eu fazer um parêntese aqui, porque senão eu me perco. É interessante, no próprio, não sei se é no Nosso Lar ou em outras obras do André Luiz, que o próprio André, já refeito, né, ele começa a comentar, né? Ele é um cientista, ele vai escrever, ele já tá, ele sai nas caravanas, em todas as obras dele, né? Ele já sai sabendo que ele vai escrever, né? Que ele está indo com os olhares de um cientista que vai passar para alguém, né, no plano material, no caso o Chico, as impressões que ele teve durante os estudos dele. E ele volta, ele tem a oportunidade de voltar ao umbral, de onde ele saiu, e outros lugares, né, que ele perambulou enquanto espírito, junto às caravanas de socorro. E ele questiona, ele fala, mas por que aquela senhora que está ali não está sendo socorrida? E aí, não me lembro se é o Clarence, não me lembro quem é, disse para ele assim, André, é preciso ter verdade na nossa intenção de mudança. Na hora da dor a gente promete, é bem assim, né? A gente faz promessa, a gente promete, eu não vou mais comer carne, eu não vou mais, sei lá, o que você vai... Não, eu vou ser uma pessoa legal, eu vou ter paciência, eu vou amar todo mundo. Beleza, na hora da dor, do sufoco, até acho que você estivesse sentindo isso, mas depois que passa, o seu comportamento volta igual. E é o que esse espírito amigo diz para André. André, se nós levarmos essa senhora conosco para o nosso lar, no primeiro momento ela vai, a hora que ela se refizer, ela vai
achar que tudo continua como antes e vai cometer os mesmos erros de antes, e nós precisamos de reforma íntima de fato. Então vamos continuar. E ele, já achando, o André achando que ele estava louco, né? Então ele gritava como um louco, pedindo piedade, chorando, reclamando mesmo pela dor que ele estava, o desânimo que subjugava o espírito dele. Mas, quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Então é aí que ele percebe que ele não está sozinho e que ele não é o único a sentir dor. Ele não é o único a implorar por ajuda naquele lugar onde ele estava, que até então ele não fazia a menor ideia onde era. E muito menos por que ele estava ali. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Então ele ouvia gargalhadas, ele ouvia choros. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Então ele já imaginava, devia ser alguém que estava ali por perto, louco, né? Por conta das gargalhadas. Formas diabólicas, rostos alvares, quer dizer, rostos bem branquinhos. Expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando o meu assombro. Então ele via de tudo que tinha ali. Laine, como é que pode isso, né? Formas diabólicas. Nós plasmamos, à medida que a gente vai, deixa eu tentar explicar isso para você, à medida que você vai se animalizando em termos de sentimento, você vai perdendo a sua capacidade amorável, você vai perdendo, você vai se deixando levar pela ira, pela raiva. É só você prestar atenção quando a gente está com raiva. A gente parece um cachorro pitbull, né? Se você se olhar no espelho no momento de raiva, você vai se deparar com uma besta fera. E quando a gente desencarna, esse ódio, essa raiva vai aumentando e a gente vai alimentando isso. E nessas zonas inferiores, quanto mais você alimenta, mais você se aproxima dos animais e se distancia da forma humana. Ah, Laine, quer dizer que eu vou reencarnar como um animal? Não. Você é humano, só que você está perdendo o que é de humano em você. Então você precisa de um tratamento, a coisa o buraco é bem mais embaixo. Então, onde o André estava, havia formas diabólicas, as pessoas se achavam o próprio, desculpe a expressão, mas o próprio demônio. E muitos já estavam ali há muito tempo, já sabiam onde estavam e gostavam de onde estavam. E esses subjugavam os demais por ali. Então é só trabalhar. O que a gente mais tem medo? Do demônio. Qual é a imagem de demônio que a gente tem? A imagem de demônio que você tiver é a imagem que esses irmãos vão mostrar para você. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, com que os raios de sol aquecessem de muito longe, como se os raios de sol... ele descreve, então, a atmosfera no entorno dele. O filme mostra muito claramente. Sabe aqueles filmes de terror, aquela cena de filme de terror? Aquela coisa assim, meio lodo, lama, e aquela névoa, aquela neblina, né? Que o sol, dificilmente os raios de sol, você não sabe se é dia, se é noite. Então, é isso aí. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos? Aí ele começa a se lembrar da vida que ele deixou aqui. Onde estariam? A casa dele, o lar, né? A esposa dele, os filhos dele. Perdera toda a noção de rumo. Então ele não sabia onde ele estava. Ele já tinha mais ou menos uma consciência mínima de que ele havia desencarnado, o André Luiz. Só que ele não sabia onde ele havia parado, onde ele estava. E aí eu volto a repetir a concepção que muitos de nós têm de morte. Dependendo do que você entenda estar morto, você provavelmente vai achar que você ainda está vivo. Laine, por que isso? Pelo simples fato de que, se a sua concepção de morte morreu, acabou,
ou eu vou encontrar com anjos, ou eu vou para o inferno, né, encontrar com demônios, muitos imaginam que esta zona inferior, onde foi parar André Luiz depois do desencarne dele, que a gente vai ver depois por quê, no capítulo 2, ele não sabe onde ele está. Então é uma confusão, ele perde a noção de tempo, e aí ele começa a ter flashes do desencarne dele no hospital, ele passando por cirurgia, aquela coisa toda, e daí ele começa a ligar os fatos. Ele era médico e muito inteligente. Então ele começa a mais ou menos ter alguns insights, assim, tipo, morri. Mas ele começa, mas onde eu tô? Cadê a minha esposa, meu lar, meus filhos? E ele não sabe para onde ir, muito menos onde ele está. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio, logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Então ele já começa a mostrar pra gente que sim, ele se manteve ligado ao corpo. Então, quando ele consegue sair do sepulcro, né, lá onde ele estava, o corpo dele enterrado, ele foi parar nesse lugar. E aí começa. Atormentava-me a consciência. Preferiria a ausência total da razão, o não ser. É uma coisa que eu sempre digo. Na verdade, não sou eu quem diz, eu apenas repito porque eu concordo com a ideia. Um espírito disse que nós, enquanto encarnados, é muito mais fácil o nosso processo evolutivo estando encarnados por conta da questão da consciência. Então é o que o André Luiz coloca aqui. Ele preferia 1000 vezes a ausência total da razão, porque a consciência dele é quem cobrava dele. É exatamente, ele estava atormentado pela consciência dele. E a gente vai saber daqui a pouco por quê. O que o atormentava. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto, e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Até isso. Pensa, gente, deve ser enlouquecedor. Se eu, em outras encarnações, ao desencarnar, parei num lugar desses, graças a Deus eu esqueci como é que é. Mas eu tenho a impressão de que eu já fui parar assim, porque eu tenho pavor. Todas as vezes que eu leio, releio ou assisto filme nessa parte das zonas inferiores, eu fico aterrorizada. Então vamos lá. Ele não conseguia nem dormir. E as poucas vezes que a dor amenizava eram os momentos em que ele conseguia dormir. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. E aí ele tentava fugir, né? As poucas vezes que ele conseguia fechar o olho para dormir, para descansar, inclusive para se desligar da sua consciência, cobrando ele de alguma coisa, que mais abaixo a gente vai ver, o que atormentava, ele queria fugir, né? Reconheci agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo, e todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Então, ele estava numa angústia, e esses pensamentos angustiosos estavam ali. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Olha que interessante o que ele... Oba, tudo bom? Eu estou identificando só a Milene Mick. Acho que é a Mizinha. Então, olha o que ele fala. Aí a gente já começa a perceber, cara, era uma pessoa distante de Deus. Pela fala do André, a gente sabe, né? E aí, o que ele está falando ali? Pensamentos angustiosos. Quer dizer, era a consciência dele cobrando o tempo todo. E a gente vai descobrir que quem nos atormenta mesmo, quem nos mantém nesses lugares, é a nossa consciência, somos nós mesmos. A dificuldade total de sair dali era dele. Pela culpa, pelo medo, pela consciência. Então, assim,
Quando ele começava a achar uma solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Quais considerações? Ele começa. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. A princípio, puramente filosóficos, políticos e científicos. Figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Então ele sempre deu importância, pelo que ele diz aqui, à filosofia, à política e à ciência. E a religião? Significavam, ao meu ver, valioso patrimônio nos planos da terra. Mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Aí ele começa a ter os insights, ele começa a fazer as análises, que com certeza era por isso que ele estava ali. Então ele começa a pensar. Ele fala, meu Deus, eu sempre valorizei, e isso é a consciência dele cobrando dele. Eu dei muito mais importância. Claro que a religiosidade, a religião a gente sempre teve. E na época dele, ele era católico, até onde se sabe, né? Talvez não praticante, enfim. Mas, isso é ele pensando. O que ele pensava? Meu Deus, eu valorizei mais a política, a ciência e a filosofia. Vivi a religião, os princípios, né? O problema religioso nunca me afetou de perto. Enfim, provavelmente frequentava a missa aos domingos com a família, mas nunca se envolveu com as questões religiosas na mesma medida em que ele se envolveu com as demais. E aí ele começa a perceber, meio que arrependido, antes ele tivesse feito isso. Porque aí ele começa a entender a eternidade do espírito e a transitoriedade do corpo físico. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Ele devia ter pensado nisso antes, né? Isso ele pensando. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muitas vezes folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. É o que Jesus chama de sepulcro caiado, né? Aquela coisa de eu vou à missa, até conheço o Evangelho, mas não sigo. Identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do ciclo de contradições onde estacionara voluntariamente. Ele está falando aqui que ele ia à missa, ouvia o que o padre falava, né? E ali ele ficava. Ele nunca se preocupou em analisar as contradições. Não, ele ouvia, acreditava no que falavam para ele. Ele não se dava ao trabalho nem de pensar a religião e muito menos de viver os valores crísticos. Aí ele começa. Em verdade, não for um criminoso, no meu próprio conceito. Então ele não se achava criminoso. A filosofia do imediatismo, porém, absolvera-me. Ele começa a fazer uma autoanálise da vida que ele levou enquanto encarnado. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Filho de pais excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguir a filhos, eu achei interessante essa expressão, conseguir a filhos, perseguia situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Aí ele começa a ver o que ele fez da vida dele, que não foi difícil, que ele teve acesso. Ele era de uma família relativamente bem de vida, tanto que para o período em que ele viveu, ele foi médico, né? Naquela época não era qualquer um que fazia faculdade de medicina. Era caro, era difícil, e ele teve tranquilidade, ele casou, ele construiu uma família, que eram os valores morais da época.
era católico, frequentava a igreja, mas aí ele começa a perceber que só isso não era suficiente, porque a consciência dele começa a acusá-lo. E ele começa a perceber por quê. Habitar a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitil do débito enorme. E aí ele começa. Bom, eu encarnei na terra, colhi bênçãos, ele teve facilidade e tudo mais, mas ele não... Provavelmente ele veio, como todos nós estamos aqui, como devedores. Então ele começa a entender que ele não estava quitando os débitos que ele é que veio para resgatar. Tivera paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Quer dizer, nunca valorizou os pais. Ele não... porque para ele era natural. Os pais faziam aquilo por obrigação, não faziam mais que obrigação como pais de sustentar os filhos. Então ele não avaliou a amorosidade que os pais, a dedicação dos pais para com ele. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Mais a consciência dele mostrando que sim, ele foi extremamente egoísta. Ele foi um ótimo cientista? Foi. Mas ele foi egoísta. Todo mundo tinha... Bom, no filme a gente vê isso também, né? Todo mundo tinha que fazer o que ele achava, viver em função do que ele pensava, do que ele sentia. Era aquela coisa assim, todo mundo à espera da reação que ele teria. Possuir um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Ele não abriu as portas da casa dele para ninguém que necessitasse. Ou de uma palavra amiga, ou de um atendimento gratuito, ele era médico. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Ele começa. Bom, eu não fui uma pessoa fraterna, poderia ter sido, não fui. E aí ele começa a avaliar o que ele deixou de fazer para a família dele. Ele começa a perceber o tanto quanto ele ganhou e o que ele deu, na proporção dos bens que ele teve e dos bens que ele doou. Quando a gente fala dos bens e ele se refere aos bens, não aos bens materiais, não. Doação do tempo dele à família, doação do tempo dele aos pacientes menos favorecidos da sorte, aos irmãos, né? Ou seja, ao exercício real da fraternidade. Provavelmente ele deve ter vindo para... Imagino eu, aí já é a Elaine viajando, né? Quando ele começa a fazer essa análise, eu penso assim, puxa, ele deve ter vindo para ser tipo um Dr. Bezerra na vida, médico de pobres. Claro, atender, mas né, não só a quem pudesse pagar, mas a quem não pudesse também. E aí ele conclui. Enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas, ou seja, a consciência dele cobrando. Não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Eu acho isso de uma beleza, de uma, sabe, de uma riqueza, de uma... como é que eu posso dizer para vocês? De uma profundidade, simples, porém profundíssimo. Ele coloca aqui, olha. Não... Enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas. Por quê? Porque não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Então, essa centelha divina que eu sempre falo nos evangelhos que eu faço no lar aqui, na minha própria página pessoal, né, dos meus comentários, é exatamente isso. Nós somos filhos de Deus, temos DNA divino. Então, todos nós temos a centelha divina em nós, né? E ele começa a cair a ficha dele. Puxa, por que que eu por que que eu não desenvolvi essa semente que estava dentro de mim?
Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar, dentro da visão do bem-estar que ele tinha. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas. Ou como um mendigo infeliz, que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ele está colocando que, se ele voltasse à terra, seria mais do que justo que ele voltasse nessas condições, né? Por tudo que a consciência dele diz que ele deixou de fazer, porque é muito ruim. Não basta ser bom, é preciso fazer o bem. E para André Luiz isso fez toda a diferença, como para todos nós faz, né? Então ele diz que se ele reencarnar, seria mais do que justo ele ser como um mendigo infeliz, né? Ou um aleijado, por tudo que ele deixou de fazer. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Eu acho lindo esse final do primeiro capítulo, que é por onde a gente vai ficar hoje, em função do tempo, né? Que é muita informação, eu não quero... Mas, e aí ele dá um conselho pra gente. Mas esse conselho ele dá, não enquanto ele estava lá nas zonas inferiores, não. Aqui ele descreve. Aqui ele descreve. Quantos de vós podereis evitar? Agora eu acho muito lindo quando ele diz assim: acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra, ou seja, antes de desencarnar. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda, pela consciência cobrando. Suai agora para não chorardes depois. Então vamos arregaçar as nossas mangas, né? Vamos, enfim, fazer aquilo que aqui viemos fazer. Poxa, Laine, mas eu não sei qual é a minha missão. Eu te falo sem medo de ser feliz. Pratique o bem. Pratique a caridade. Seja solidário. Seja fraterno. É para isso que aqui viemos. Porque se a gente aprender a amar, se nós formos fraternos e fizermos a caridade, nós estaremos aprendendo a amar ao próximo. E estaremos amando a Deus por intermédio da criatura criada por Ele, ou seja, aos nossos irmãos. Então vamos seguir os exemplos do André. Não tem necessidade de passarmos pelo sufoco que ele passou, pelos desesperos dele. Próximo domingo a gente volta falando sobre o encontro dele com Clarencio. Ok? Então, um domingo repleto de muito bem-estar, mas bem-estar no bem. Um domingo repleto de equilíbrio, sem que nos deixemos impulsionar por energias inferiores da discórdia, da ira. Venha de onde vier a provocação, seja pelo viés político, pelo viés social, pelo viés familiar, tenhamos sempre equilíbrio, porque sem equilíbrio nada é possível, nem ter fé. Gratidão.